Hoje nós vamos entrar num tema que, honestamente, mexe muito com a forma como enxergamos o fim dos tempos, sabe? E a nossa própria esperança como cristãos. Nós vamos focar em uma questão central. O apóstolo Paulo aprendeu sobre o arrebatamento da igreja no céu através de uma revelação exclusiva e direta de Jesus Cristo, totalmente separada das profecias do Antigo Testamento. Nosso texto base hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 15 ao 18. E para quem está nos ouvindo, eu vou defender aqui a visão pré-tribulacionista. Em termos simples, é a perspectiva de que a igreja vai ser retirada da terra num evento súbito antes daquele período terrível de juízo conhecido como a Grande Tribulação. E o meu argumento central, como debatedor aqui hoje, é que o arrebatamento é um mistério revelado exclusivamente a Paulo, separado da Antiga Aliança, focado totalmente nessa retirada emergencial. É um prazer enorme estar aqui para essa conversa. Eu venho de uma perspectiva bem diferente, a visão pós-tribulacionista. Mas eu não quero apenas dizer que a igreja passa pela tribulação, sabe? A minha fundamentação teológica está ancorada na doutrina das 7 festas do Senhor e no conceito profundo das 2 casas de Israel. A minha tese principal hoje é que não existe na verdade nunca existiu, uma ruptura entre os profetas do Antigo Testamento e o apóstolo Paulo. A revelação do arrebatamento deriva diretamente do Antigo Testamento. Separar Paulo dos profetas, no meu entendimento acadêmico, não é só um erro de método, é algo que distorce completamente o plano contínuo de redenção que Deus vem costurando desde o Gênesis. Certo. Mas vamos começar definindo essa suposta ruptura? Porque, para mim, não é uma distorção. É o reconhecimento puro e simples de que Deus trabalha em dispensações, em períodos diferentes, com propósitos diferentes. A base da minha posição é que a teologia de Paulo sobre o arrebatamento é, sim, uma revelação exclusiva do Novo Testamento. Ele recebeu isso de forma direta, pessoal, do próprio Cristo glorificado. Se a gente olhar com cuidado para Gálatas 1, versículos 15 e 16, Paulo é muito claro. Ele diz que não consultou carne nem sangue. Ele não foi para Jerusalém fazer um curso teológico com Pedro ou com João. Ele foi para a Arábia. Ele teve o que a gente poderia chamar de, digamos, aulas particulares com Jesus. Ele recebeu o evangelho da incircuncisão ali, sozinho. E isso inclui a escatologia da igreja. Sim, ele teve uma revelação direta, eu não nego isso. Mas isso não significa de forma alguma que o conteúdo dessa revelação fosse algo que já não estivesse nas escrituras que eles tinham na época, a lei e os profetas. Mas repara na especificidade, principalmente quando ele fala da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. Ele diz, e eu cito, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo não estava lá na última ceia, sentado na mesa com os 12. Ele recebeu isso por revelação direta. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. E é com essa mesma lente de revelação exclusiva que a gente precisa ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, onde ele diz, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha só a construção. Ele não diz pela palavra de Isaías ou pela palavra de Daniel. Ele diz pela palavra do Senhor. Jesus falou com ele. E tem mais. A palavra grega que a gente traduz nas nossas Bíblias como arrebatar é harpazo. Pensa nisso como um resgate de reféns, sabe? É uma intervenção emergencial, até violenta, para tirar alguém da zona de perigo antes que a bomba da ira divina exploda. Não faz sentido usar arrepazo no final da tribulação, quando o perigo já passou e Cristo já está descendo em glória para reinar. O arrepazo é a evacuação antes do pior. Olha, eu entendo a analogia do resgate de reféns. É uma imagem forte, é muito pregada, mas eu vejo isso de uma maneira diferente. Eu vejo um perigo enorme nessa manobra interpretativa que a visão pré-tribulacionista faz o tempo todo. Quando vocês isolam o harpazo e dizem, isso aqui é só de Paulo, Jesus contou em segredo para ele lá no céu, vocês criam uma fratura no texto bíblico, uma desconexão. O cenário completo só faz sentido se a gente olhar para a linha do tempo profética que o próprio Deus estabeleceu lá atrás, em Levítico 23, com as 7 festas de Israel.
O calendário de Deus já estava dado. Eu compreendo a importância tipológica, claro, mas como as festas judaicas dadas a Israel invalidariam uma revelação escatológica direta para a igreja gentílica? Porque a revelação bíblica é progressiva, ela não é desconectada. Paulo era um fariseu, ele era um mestre da lei criado aos pés de Gamaliel. Ele usava a lei e os profetas para fundamentar absolutamente tudo o que ele ensinava para a igreja gentílica. Pensa bem, quando ele vai explicar a justificação pela fé, que é o coração absoluto do evangelho cristão, ele inventa um conceito novo, ele tira do vácuo? Não! Ele traz Abraão e Davi como testemunhas em Romanos 4. Quando ele fala sobre o pecado de toda a humanidade em Romanos 3, ele cita uma série de salmos. Por que diabos, logo no assunto do arrebatamento, que é o ápice da nossa esperança, ele estaria num vácuo, completamente desconectado de Isaías, de Daniel, de Oséias, de Zacarias? Não faz sentido metodológico. Faz sentido quando Mizé entende que a igreja é um corpo distinto de Israel. O mistério da igreja, onde judeus e gentios formam um só corpo, não estava revelado no Antigo Testamento. Ficou oculto. Logo, o final desse corpo, o seu resgate, também não estava lá. Mas as palavras que ele usa estavam lá. As expressões fundamentais que ele usa para descrever esse evento em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, como o toque de trombeta, a voz de arcanjo, o conceito de primícias, a própria ressurreição corporal. Isso é vocabulário puro do Antigo Testamento. Quando você foca na frase "pela palavra do Senhor", achando que foi um encontro secreto e exclusivo no céu, você esquece de um detalhe histórico. A palavra do Senhor era exatamente o termo técnico que os judeus do primeiro século usavam para os rolos dos profetas que eles liam na sinagoga todo sábado. A palavra do Senhor já estava escrita. Eu até concordo que o vocabulário tem ecos no Antigo Testamento. Paulo era um judeu convertido, afinal, o vocabulário dele ia refletir isso. Mas o evento em si traz uma novidade inegável, uma dinâmica totalmente diferente da esperança judaica tradicional. Se a gente olhar bem de perto 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, Paulo se inclui no evento de uma forma muito específica. Ele diz: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Presta atenção, ele diz nós, os vivos. Ele estava esperando que o arrebatamento acontecesse na época dele, na geração dele. Isso, para mim, é a prova cabal de que ele recebeu essa promessa diretamente de Jesus, instaurando o que nós na teologia chamamos de doutrina da iminência. Iminência, certo. Essa é a grande palavra de vocês. Sim, iminência. É a ideia vital de que Cristo pode voltar a qualquer segundo, sem precisar de nenhum sinal profético antes. O arrebatamento é sem sinais. Se Paulo dependesse da cronologia do Antigo Testamento de Daniel, que exige a reconstrução do templo, o surgimento do anticristo, o pacto quebrado, os 3 anos e meio de tribulação. Se ele dependesse disso, ele não poderia ensinar à igreja de Tessalônica que Jesus voltaria a qualquer instante para livrá-los. A expressão "palavra do Senhor" é essa garantia celestial. É Jesus dizendo: eu venho logo e vou tirar vocês daqui antes da ira cair. Certo. Vamos entrar fundo nesse ponto do nós, os vivos, porque esse é exatamente o ponto que aterroriza a espinha dorsal da teologia pré-tribulacionista moderna quando confrontada com a realidade. E eu vou te mostrar por quê. Se você insiste, e se a sua linha teológica insiste, que essa frase nós, os vivos, é uma promessa literal, direta e cronológica que Jesus fez olhando nos olhos de Paulo lá no terceiro céu, a gente tem um problema gravíssimo nas mãos. Um problema insolúvel. Qual o problema? Eu não vejo insolubilidade nisso. Forma direta e inerrante, como uma revelação privada, que Paulo estaria vivo no arrebatamento. E Paulo escreve nós, os vivos, baseado nessa garantia direta. Então Jesus Cristo mentiu, porque Paulo não foi arrebatado vivo. A história nos conta de forma irrefutável que Paulo foi decapitado em Roma, na Via Óstia, e já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou para aquele resgate emergencial que Paulo achava que acontecia ali. Como é que a teologia pré-tribulacionista resolve esse abismo sem chamar Jesus de mentiroso? Olha, eu não diria de forma alguma que é uma mentira de Jesus. Isso é forçar o argumento.
A promessa da iminência, na verdade, significa que cada geração de cristãos, desde o primeiro século até hoje, deve viver com a expectativa viva de que ele pode voltar nos seus dias. Paulo estava incluindo a si mesmo nessa esperança pastoral, o que é natural para um líder que anseia pela vinda do seu mestre. Não anula a promessa direta, apenas mostra o coração pastoral dele. Mas aí você acabou de admitir o meu ponto. Você admite que é uma figura de linguagem. É uma linguagem pastoral, retórica, e não um cronograma secreto, matemático, garantido a ele no céu de forma isolada. E a prova definitiva de que Paulo usa essa figura de linguagem, de inclusão didática, está na própria carta dele aos Coríntios. Em 1 Coríntios 6, versículo 14, olha só o que Paulo diz. Ele escreve: Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Ok, ele se inclui na ressurreição aí. Eu conheço o texto. Exatamente, mas para ressuscitar, a pessoa tem que estar o quê? Tem que estar morta. Então, peraí. Em Tessalonicenses, que foi uma das primeiras cartas que ele escreveu, ele se inclui com os vivos que serão arrebatados. E anos depois, em Coríntios, ele se inclui com os mortos que vão ressuscitar. A lógica é simples. É óbvio que ele está falando em nome da Igreja Universal, de forma coletiva, ao longo dos séculos. Não é um bilhete premiado que ele recebeu de Jesus. Quando ele diz, pela palavra do Senhor, ele está apontando para as escrituras antigas que já garantiam a ressurreição, e não para uma revelação privada de iminência que falhou em se cumprir na própria vida dele. Entendo por que você pensa assim. E a sua lógica sobre a linguagem inclusiva e representativa de Paulo faz sentido do ponto de vista literário. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente, avançando só um pouquinho no texto que estamos debatendo. Se a gente chegar no coração emocional e teológico da passagem de Tessalonicenses, o verso 18, depois de descrever esse resgate fantástico, as nuvens, o arcanjo, a trombeta, Paulo finaliza dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu peço que você reflita seriamente sobre o que significa consolo aqui. Se a mensagem pós-tribulacionista for a correta, Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, irmãos, fiquem firmes, porque vocês vão passar pela pior desgraça da história da humanidade. O anticristo vai caçar vocês, ele vai cortar a cabeça de vocês, Deus vai derramar a ira dele sobre o mundo, os mares vão virar sangue, os céus vão escurecer e vocês vão estar no meio disso tudo apanhando. Mas, ei, consolem-se! Que tipo de consolo absurdo é prometer a grande tribulação? O consolo só faz sentido, só tem peso psicológico e espiritual se for um resgate antes de todo esse horror. Por isso, a visão pré-tribulacionista é a única que sustenta o consolo. É exatamente aí que entra o que eu chamo de espírito de escapismo. E eu falo isso com respeito, mas com muita firmeza. Escapismo. Escapismo por querer que a noiva de Cristo não sofra a ira do próprio noivo. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5 que não fomos destinados à ira. A ira de Deus é uma coisa. A tribulação, que é a perseguição que o mundo e o anticristo fazem contra a igreja, é outra completamente diferente. Nós somos isentos da ira, mas o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas o escapismo que eu menciono aqui, criticando a sua posição, não é só a vontade natural humana de fugir da tribulação. É a vontade teológica de escapar da clareza do texto bíblico. Você pegou, e a sua linha faz muito isso, você isolou o versículo 18, o consolai-vos uns aos outros, mas ignorou o contexto que gerou essa conversa lá no versículo 13. O gatilho da carta não era um medo do futuro. O versículo 13 é onde ele fala sobre os irmãos que dormem. Exato, olha o texto. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A igreja de Tessalônica não estava tremendo de medo da grande tribulação no futuro. Não era sobre o anticristo. Eles estavam chorando porque os amigos, os maridos, as esposas cristãs estavam morrendo. E pela falta de compreensão escatológica clara, eles achavam que quem morresse antes de Jesus voltar ia ficar de fora do reino milenar. O consolo que Paulo está dando não é de jeito nenhum vocês vão fugir do sofrimento físico. O consolo é a esperança gloriosa da ressurreição. É ele dizendo: a morte não é o fim, gente. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Eles vão ter a prioridade no evento. O consolo é a vitória sobre a morte. Mas o livramento físico da igreja, o ser tirado antes do juízo, sempre foi uma tipologia muito forte presente nas Escrituras.
Nós temos padrões. Enoque foi transladado antes do dilúvio global de Gênesis, Ló foi tirado fisicamente de Sodoma antes do fogo e enxofre caírem, a igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação. O arrebatamento, nesse sentido, é a nossa extração estratégica, é Deus fechando a porta da arca. Mas olha para a história crua dos cristãos que leram essa carta primeiro. Olha para a igreja do primeiro século. Eles sofreram horrores indescritíveis sobre o império de Nero. Eles foram amarrados em postes, banhados em óleo e piche e incendiados vivos para iluminar os jardins do imperador à noite. Nero não era a besta escatológica do Apocalipse, mas ele era um tipo sombrio e muito real do anticristo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O próprio Paulo, que escreveu esse consolo, perdeu a cabeça num bloco de execução romano. Acabamos de concordar com isso. Você acha que eles foram consolados por uma promessa de escape físico temporário? Não. Eles foram consolados porque sabiam que iriam participar da primeira ressurreição, não importava o quanto o mundo os machucasse. A promessa de Cristo é triunfo definitivo sobre a morte e não fugir do campo de batalha antes da luta ficar difícil. Ok, eu entendo, e a história dos mártires é sagrada. O martírio fez parte da história da igreja primitiva, claro. Mas a gente não pode pegar eventos históricos de perseguição local, como Roma, e misturar com os juízos apocalípticos finais que vão atingir o globo terrestre inteiro. A complexidade do Novo Testamento exige que a gente saiba distinguir as coisas, distinguir os eventos e as dispensações. Por exemplo, vamos falar sobre um elemento crucial que você mesmo mencionou antes, a trombeta. A trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses 4, na minha visão e na visão pré-tribulacionista, é teológica e temporalmente diferente da última trombeta de Coríntios e totalmente diferente da 7ª trombeta de Apocalipse 11. Espera, você diz que são trombetas diferentes por quê? Baseado em quê? Porque são tempos diferentes, para propósitos diferentes e públicos diferentes. A trombeta de Paulo, a trombeta de Deus para a igreja, é um chamado de graça, é um chamado de resgate. É para subir, é a voz do noivo. As trombetas do Apocalipse que o apóstolo João viu são flagelos literais. São juízos terríveis derramados sobre o mundo rejeitador e sobre a nação de Israel não convertida. Misturar a trombeta de consolo de Tessalonicenses com a 7ª trombeta de catástrofe do Apocalipse quebra a precisão que Paulo usava. A revelação dele ali era sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ele não precisava do relógio profético de João, que estava focado em Israel, para entender o destino da igreja. São 2 programas divinos rodando em paralelo e cruzá-los cria confusão. Desculpe, mas eu não engulo essa separação de forma alguma. Deixe-me dizer o porquê. É exatamente essa fragmentação, essa criação de várias trombetas em eventos separados, que destrói a beleza da revelação progressiva bíblica. A gente precisa voltar e falar sobre as festas do Senhor aqui para entender isso de verdade. Como as festas em Levítico resolvem a questão cronológica das trombetas no Novo Testamento? Na tradição bíblica mais profunda e nas festas de Israel, o toque do shofar, a trombeta, nunca acontece num vácuo de significado. Na festa das trombetas, o Yom Teruah, que é a 5ª festa, o toque da trombeta avisa o povo que o dia da expiação, o juízo final, está chegando. É um som de alerta, de despertar os mortos e de ajuntamento para a batalha final. Quando vocês pré-tribulacionistas dizem que a última trombeta de 1 Coríntios 15 não é a mesma 7ª e última trombeta de Apocalipse 11, vocês criam uma confusão imensa e injustificável no texto. Não é confusão. Apocalipse 11, no verso 15 em diante, é puro juízo derramado na terra. Não tem arrebatamento secreto lá. Lê Apocalipse 11 com cuidado, eu te peço. Na 7ª trombeta, quando ela toca, o que os anciãos dizem no céu? João relata claramente: as nações se iraram e chegou a tua ira o tempo de serem julgados os mortos. E houve isso, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Recompensa aos santos e juízo dos mortos. Isso é ressurreição e a glorificação. É o exato mesmo evento, na mesma cronologia que Paulo descreve. Dizer que Paulo está falando de uma trombeta secreta, invisível da igreja, e João está falando de outra trombeta de juízo 7 anos depois, é uma forma totalmente artificial de não admitir que eles estão descrevendo a
exata mesma linha do tempo escatológica. A 7ª trombeta é a última trombeta. Ponto. Mas aí que entra o peso inquestionável do argumento apostólico paulino. Nós precisamos ler Paulo como ele pede para ser lido. Ele foi o apóstolo escolhido a dedo para os gentios. O mistério que foi confiado a ele, a igreja, era algo totalmente inédito no plano cósmico. E eu vou trazer aqui um texto que, para mim, é o grande fiel da balança, o ponto central dessa discussão. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Paulo, encerrando a sua carta mais teológica, fala sobre o seu evangelho e sobre, preste atenção nas palavras dele, a revelação do mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Era um segredo divino, um segredo do Pai. Como o arrebatamento e a doutrina da igreja poderiam estar claramente desenhados nas festas de Israel e no Antigo Testamento, se o próprio apóstolo Paulo afirma com todas as letras que esse mistério estava guardado em silêncio no passado? O problema é ler o versículo 25 e parar aí. Leia o verso 26, o que ele diz logo depois de falar que o mistério estava em silêncio. Ele diz que esse mistério agora se tornou manifesto e pelas escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as nações. Exatamente. E quais são essas escrituras proféticas que manifestam o mistério agora? Veja bem, na visão pré-tribulacionista mais refinada e exegética, essas escrituras proféticas mencionadas por Paulo em Romanos, que agora manifestam o mistério, são as próprias cartas do Novo Testamento. Paulo, Pedro e os outros apóstolos estavam produzindo a escritura profética da igreja em tempo real. Eles estavam escrevendo a revelação do mistério oculto naquele exato momento, iluminados pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo tinha uma autoridade sobre a doutrina da igreja que Isaías jamais teve. Isaías via a glória de Israel, o reinado terrestre. Mas ele não enxergava de jeito nenhum esse corpo místico gentílico e judeu sendo arrebatado às nuvens. Esse era o papel das novas escrituras proféticas que estavam nascendo. Espera aí. Espera aí, não. Você percebe a manobra teológica que você acabou de fazer para salvar a teoria? Dizer que as escrituras proféticas citadas em Romanos 16 são as próprias cartas que o próprio Paulo estava acabando de escrever ali é atribuir ao apóstolo uma mania de grandeza absurda. Isso beira o inacreditável. Por que a mania de grandeza? Ele sabia muito bem que estava inspirado pelo Espírito Santo. Pedro chama as cartas de Paulo de escrituras em 2 Pedro 3. Porque no grego original, o termo usado ali em Romanos 16 é grafon profetikon. Literalmente, os escritos dos profetas. Esse era o termo técnico absoluto usado por qualquer judeu do primeiro século para o Antigo Testamento Tanar. Paulo está dizendo o seguinte: esse mistério maravilhoso que estava oculto nos planos de Deus, agora que o Messias ressuscitou e o véu rasgou, a gente consegue ler em Isaías, em Oséias, em Daniel e enxergar tudo com clareza. A chave virou, mas a fechadura sempre esteve lá. Paulo não escreveu num vácuo teológico. E para provar isso de forma retumbante e inquestionável, vamos para o texto que vocês pré-tribulacionistas mais adoram usar para defender o arrebatamento exclusivo. 1 Coríntios 15, verso 54. Onde ele fala da vitória. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Exatamente esse texto. Paulo detalha o mistério no verso 51. Ele fala do abrir e fechar de olhos, da última trombeta, ele dá toda a mecânica do evento. E então ele ancora tudo isso e diz: se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra escrita? Uma carta aos Tessalonicenses que ele mesmo enviou na semana passada? Não. Ele cita o Antigo Testamento com todas as letras na sequência. Ele cita Isaías 25, verso 8, tragada foi a morte pela vitória. E ele cita Oséias 13, verso 14, onde está, ó morte, o teu aguilhão.
O arrebatamento súbito, a transformação dos corpos vivos num piscar de olhos e a ressurreição dos mortos que Paulo está ensinando lá é o mero e glorioso cumprimento do que já estava meticulosamente desenhado nos profetas judeus. E tem mais, vai ler Isaías 26 logo no capítulo seguinte ao que Paulo citou de memória. O que tem de tão revelador lá? O profeta Isaías estabelece, muitos séculos antes do apóstolo João nascer, o mistério incrível das duas ressurreições separadas. No versículo 14, Isaías olha para os ímpios e diz: eles estão mortos, não tornarão a viver, estão mortos como sombras, não ressuscitarão. Mas preste atenção, no versículo 19 do mesmo capítulo, ele muda completamente o tom e diz para o povo de Deus: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó. Há ressurreições distintas acontecendo no Antigo Testamento. Essa é a fundação exata, a rocha sólida, que Paulo usa para explicar que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. A doutrina estava todinha codificada no Antigo Testamento, a igreja primitiva só precisou da luz de Jesus para decodificar. O mistério de Romanos não era a ausência do plano no Antigo Testamento. O mistério era a incompreensão dele por parte dos homens antes do Espírito Santo ser derramado. Olha, eu confesso que a profundidade com que você amarra Isaías, Oséias e a argumentação de Paulo em Coríntios é impressionante. É inegável para qualquer estudante honesto da Bíblia que o Antigo Testamento tem raízes muito mais profundas na nossa escatologia do que muitos de nós, no campo pré-tribulacionista mais popular, gostamos de admitir publicamente. A força do seu argumento sobre o grafom profético em Romanos também traz uma tensão real, eu admito, para a leitura de que Paulo falava apenas de seus próprios escritos. Mas veja bem, eu ainda não consigo abandonar a nuance linguística e situacional das cartas de Paulo para a igreja. Mesmo que a semente esteja em Isaías, como você mostrou, a flor que nasce na revelação de Paulo tem características únicas. A natureza da palavra harpazo, a ênfase imensa e contínua que ele dá em não nos destinou para a ira em várias epístolas, a questão da iminência prática na vida da igreja local, tudo isso, para mim, me soa fortemente como uma operação muito específica e separada de Deus para guardar a sua noiva antes que as trevas totais engolam o mundo no dia do Senhor. Não é, de forma alguma, negar o valor do Antigo Testamento, mas é ver que Deus tinha um ato especial, uma carta na manga, guardado para o final do segundo ato da história. E respeito sua lealdade à linguagem de Paulo, de verdade, e entendo o apelo emocional e até pastoral dessa visão. A ideia de um resgate iminente é reconfortante. Mas isolar a igreja do restante da história da redenção de Israel cria um problema teológico insolúvel lá na frente. E para encerrar o meu argumento hoje, consolidando a visão de que tudo é uma coisa só, eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu considero o checkmate da visão pós-tribulacionista sobre essa ideia de uma igreja separada, de uma revelação totalmente nova. Pode fazer. Eu, como moderadora e debatedora, estou aqui para isso. Se o interesse supremo de Jesus Cristo era revelar algo totalmente novo, um mistério exclusivo, uma escatologia nova para um corpo recém-formado e completamente desconectado da história e das festas de Israel, que é a Igreja Gentílica, por que Jesus fecha as Escrituras Sagradas, fecha a Bíblia inteira, entregando o livro do Apocalipse da forma como ele é? Como assim, da forma como ele é? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para João, dada para as 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas gentílicas. Sim, foi enviado para as igrejas da Ásia Menor. Mas o livro do Apocalipse é a própria face da lei e dos profetas. Preste atenção nos dados numéricos. Mais de 70% de todo o texto do livro do Apocalipse, do começo ao fim, são citações, alusões e figuras diretas do Antigo Testamento. Você não entende de onde vêm as bestas que saem do mar, no capítulo 13, se você não ler e compreender as profecias do livro de Daniel. Você não entende o mistério dos cavalos coloridos dos selos, se não voltar lá atrás no profeta Zacarias. O próprio Jesus, no capítulo 1 do Apocalipse, quando ele aparece glorificado para João, ele fala com voz de trombeta e com som de muitas águas. Sabe o que é isso? É a descrição exata e literal do Deus de Israel, descrita no profeta Ezequiel. A pergunta que fica é: se o arrebatamento visto em Apocalipse 11 e 14
e a escatologia da igreja fossem uma novidade greco-romana, uma invenção teológica para uma igreja ocidentalizada fugir da tribulação, por que o Pai arquitetaria a revelação final e definitiva da Bíblia totalmente amarrada à lei, aos salmos e aos profetas judeus? A resposta é simples e, eu diria, devastadora para a ruptura que o pré-tribulacionismo tenta impor. É porque não existe ruptura. A igreja é um ramo de oliveira brava enxertado na oliveira verdadeira que é Israel, como Paulo diz em Romanos 11. Nada é novo na sua essência profética, tudo é apenas a amplificação em Cristo do que os profetas já tinham dito sob inspiração milênios antes. Uau! Essa é uma provocação teológica incrivelmente poderosa. E eu absorvo o impacto desse seu raciocínio final. Pensar na arquitetura e no esqueleto do livro do Apocalipse, onde a teologia e o destino da igreja se cruzam de forma tão visceral com as profecias densas do Antigo Testamento, é de fato algo que não permite a reducionismos rápidos ou fáceis da nossa parte. É exatamente por causa desse peso escriturístico, dessas aparentes tensões textuais e dessas conexões profundas que esse tema escatológico exige da gente tanto suor intelectual e tanta humildade espiritual ao abrir a Bíblia. É uma obra monumental, costurada por uma única mente divina. E acho que conseguimos mostrar aqui neste encontro de hoje que existem argumentos sérios, de peso acadêmico, histórico e bíblico brutal, dos dois lados dessa mesa. Nós trouxemos a iminência paulina e a continuidade profética judaica para a luz. Nosso objetivo é iluminar a sua mente. Eu quero deixar esse exercício árduo e maravilhoso para você que está nos acompanhando no YouTube. Pegue os textos que discutimos, abre em Romanos 16, leia 1 Tessalonicenses 4 com calma, vá até Isaías capítulos 25 e 26, medite, faça o seu próprio dever de casa, ore e tire as suas conclusões baseadas nas Escrituras Sagradas, pesando cada argumento. E se você acha que a conversa acabou, está muito enganado. Se você quer continuar explorando as profundezas disso com a gente, nós vamos focar exatamente no mistério gigantesco das palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, do verso 51 em diante. É a parte 2 do nosso debate e o link já está aí na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Eu convido você a clicar e vir com a gente. A gente se vê lá na parte 2 dessa nossa discussão. Um abraço forte a todos, fiquem com Deus e continuem incansavelmente buscando a verdade.